Temos hoje conosco o companheiro Luiz Adriano, de Joinville, Centro Espírita Luz do Oriente, que vai nos falar sobre o trabalho como a lei natural. Sabendo, fique à vontade, que Jesus te ilumine. Passou das 6, é boa noite, é boa tarde ainda. Muito boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita. Já estive na casa em outras oportunidades e confesso que sempre é bom ouvir o dirigente falar: sejam todos bem-vindos à casa de Jesus. É uma saudação muito especial quando a gente se permite refletir sobre o convite de estarmos reunidos na casa de Jesus. Existem outras casas que também têm nomes que são muito singulares. Lá em Joinville tem o Paz do Senhor, Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. O Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul, a casa espírita mais antiga de Santa Catarina. Tem mais de 100 anos de fundação a casa. Então lá também a gente é convidado a estar na Caridade de Jesus. Então, uma alegria retornar aqui com vocês. E nós vamos conversar um pouquinho na tarde de hoje sobre a lei do trabalho. O tema se encontra no Livro dos Espíritos, nos itens 674 a 685. E são perguntas bastante objetivas, respostas também bastante objetivas. Em algum momento a gente vai passar por elas, tendo a oportunidade de pincelar algumas reflexões. Cabe inserirmos, onde está a lei do trabalho no Livro dos Espíritos. De maneira muito breve, o Livro dos Espíritos se encontra dividido em 4 partes. Esse material que eu vou apresentar nesses slides vem de uma apresentação do Cosme Massi sobre o Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos corresponde depois ao que a gente encontra com mais detalhes em A Gênese. A segunda parte ao que a gente encontra de maneira mais aprofundada em O Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais, onde está inserida a lei do trabalho, a gente vai encontrar o detalhamento no Evangelho. E a quarta parte das esperanças e consolações em O Céu e o Inferno. A terceira parte das leis morais, ela tem 12 capítulos. E ela trata do que é a lei, quais são as leis e como praticar essas leis. Então, o primeiro capítulo fala da lei divina ou natural. Do segundo ao 11º fala das leis em si. Então, temos lá a lei de adoração, lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação. Só um instantinho. Isso, obrigado. Da lei de conservação, da lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e da lei de justiça, de amor e de caridade. A primeira reflexão, a primeira constatação que nós temos que fazer é que essas leis, elas não funcionam de maneira independente. O equilíbrio da vida, o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio do planeta, do mundo em que nós estamos reencarnados, depende justamente do desenvolvimento dessas leis entre nós. Ou seja, conceitualmente podemos imaginar que estamos atendendo, por exemplo, a lei de conservação na sua plenitude, conceitualmente, mas isso não poderá ser verdade se nós não desenvolvermos as outras leis. O que eu quero dizer com isso é que a lei de trabalho ela está inserida, por exemplo, na lei de sociedade, na lei de conservação, na lei de igualdade, ou seja, o exercício dessas outras leis também equilibra a nossa caminhada ao longo da lei do trabalho. E o capítulo 12º dessa parte do Livro dos Espíritos fala da perfeição moral, que é justamente como praticar as leis. É um capítulo muito interessante, sem dúvida, e que mexe muito, e essa é a proposta da doutrina espírita, que nos incomode, nos leve a
nos incomode no bom sentido, né? Nos leve à reflexão, né? Que os conceitos que nos chegam sejam de fato úteis para a nossa caminhada aqui perante a vida, né? Então, as leis morais, elas estabelecem todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. De maneira resumida, essas são as nossas relações. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo. E elas estão totalmente, intimamente conectadas, né? Tanto que Jesus nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, dizendo que esse é o segundo, que é idêntico ao primeiro, mostrando que as nossas obrigações de desenvolvimento do amor estão nesses elementos. Ou seja, e mais, nos alertando que se o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, é idêntico ao primeiro, eu não consigo exercer o amor a Deus sem exercer o amor a mim mesmo e sem exercer o amor ao próximo, né? Então, uma das leis é a lei de adoração. Nos fala dessa relação com Deus, né? A gente vai ver aqui na sequência, né? Mas não basta a adoração. Imaginemos eu me prostrar aqui de joelhos e preces, orações, se isso não for para a minha vivência no dia a dia, né? Tem um amigo que, acho que ele é católico, não sei, mas ele cantou uma música uma vez que dizia assim, mais ou menos, e vale para o centro espírita, né? Mas a música falava assim, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado, né? E a realidade do centro espírita, o contato nosso com a doutrina espírita é exatamente a mesma coisa, né? Que bom que estamos aqui reunidos, que bom que temos esse momento de verticalização da vida, né? De pensarmos na nossa realidade espiritual. Outro dia eu comecei uma conversa com uma amiga sobre a questão do suicídio, né? E é óbvio que a doutrina espírita nos amplia o entendimento sobre esse tema, não só sobre as consequências, mas também nos trazendo dos distúrbios, dos desafios da alma, né? E da importância que é a visão que nós temos da vida como prevenção para essa doença da alma, né? Mas, e numa conversa com alguém sobre esse tema, é fundamental compreender qual é a visão que a pessoa tem a respeito da vida, né? O que ela... Me fale o que você compreende da vida. Como é que você enxerga a vida, né? Como é que você se enxerga na vida? Quem é você? Quem é Deus para você, né? E desse entendimento, você pode explorar um pouco a questão espiritual, né? Então, a nossa relação com Deus, ela nos traz muito esse sentido da justiça, né? O amor de Deus se demonstrando para nós através da sua justiça. Eu confesso a vocês que a doutrina espírita me devolveu esse entendimento de justiça divina, né? Porque até então, sem o entendimento da reencarnação, em alguns momentos o quebra-cabeça não fechava, né? Faltavam elementos para compreender, né? Eu lembro bem um dia que eu estava com meu pai lá no Hospital do Câncer em Curitiba, no Erasto Gertner, acho que é esse o nome do hospital, né? Ele, há 8, 9 anos atrás, tirou a próstata e estava fazendo radioterapia, né? Eu sou espírita há 20 anos, mais ou menos. Quando eu conheci minha esposa, nós conhecemos a doutrina espírita. E lá, depois de ele fazer o atendimento da radioterapia, tem uma lanchonete dentro do espaço do hospital ainda. Nós fomos fazer um lanche antes de retornar a Joinville. E aí, na mesa ao lado, um casal conversava. E um senhor comentava com uma mulher, falava assim, poxa, quando eu vejo, né, tanta gente com câncer, eu até consigo entender, quando eu vejo os adultos, que isso possa ser consequência dos seus hábitos, né, alimentares, produtos químicos que possa ter ingerido, seja através de medicamento, drogas, enfim, o destempero emocional, mental, né, que possa estar somatizando. Mas quando eu vejo uma criança, né, falava esse senhor, com 3 meses, 1 ano, passar por isso, e daí ele completava assim, talvez só aquela tal de reencarnação que explique isso, né?
E ele falava de uma forma que dava a entender que ele não era espírita, que estava pensando alto, né, em relação à reencarnação. E de fato, muitos dos quebra-cabeças da vida, né, são resolvidos através desse nosso entendimento de que nós somos espíritos milenares, né, e que estamos aí na roda das reencarnações e que tudo que nos acontece aqui faz parte desse convite à evolução. O desafio do homem desenvolver o amor próprio, né, amar a si mesmo, né, e o amor na sua mais variada expressão. Outro dia eu fiz uma palestra sobre amor próprio e é interessante, porque daí tu fala sobre isso, né, que é preciso amar a si mesmo para daí amar o outro, né? E daí tu pergunta às pessoas como é que a gente mostra que a gente se ama? E o primeiro momento dá um silêncio. Dá um silêncio porque as pessoas não conseguem verbalizar isso. De que forma eu demonstro que eu me amo? Mas logo na sequência, né, quando a pessoa reflete um pouco, aí vem a questão dos cuidados com o corpo, que sim, são importantes, por conta que o corpo é a casa do espírito, né? E daí vai para as questões emocionais, a questão do cuidar com os sentimentos, avança para a questão do cuidar com os seus pensamentos, a casa mental, né? E vai se construindo o entendimento que o amor a si mesmo passa por todos esses elementos, né? O respeito ao corpo, o respeito ao escolher dos sentimentos que eu quero armazenar dentro de mim, que eu quero agasalhar, isso são escolhas nossas, né? Nós somos espíritos que temos o livre-arbítrio, então temos o poder de escolher. Então tudo aquilo que está hoje fazendo morada dentro de cada um de nós, por mais difícil que seja ouvir isso, é uma escolha nossa. Eu posso escolher agora que eu não quero mais sentir raiva, que eu não quero mais sentir mágoa, que eu não quero mais odiar, que eu não quero mais ter nenhum sentimento difícil. E não, mas e o outro, né? Porque daí geralmente está atrelado ao outro, né? Veja como é. E daí diz lá o budismo, né, que é odiar o outro é a gente segurar a brasa na mão, né, querendo que o outro se queime, né? Então é uma escolha nossa o que eu quero carregar comigo como sentimento. Eu tenho essa capacidade de escolher, né? No reino nominal onde nós nos encontramos, nós temos essa capacidade. E também a nossa casa mental, né? O que eu quero, quais são os pensamentos que eu carrego comigo durante o dia. Eles me fazem bem? Eu devo me perguntar sobre isso. Que tipo, se não fazem bem, eu devo escolher se eu quero permanecer com eles ou não, né? Que tipo de conexões eles estabelecem com as pessoas e com os espíritos? Afinal de contas, nós somos espíritas, nós entendemos a realidade espiritual da vida, né? E é importante refletirmos sobre isso, né? Tem um amigo que diz assim, mas quem são os espíritos, será que me acompanham, né? E ele responde, me diz o que tu sente, o que tu pensa, que eu te digo quem são eles. E é isso. Simples assim, né? E daí dessa expansão do amor, desse amor que tem como base o respeito, né? Quando a gente movimenta ele em relação ao outro, a gente fala da caridade. Aí sim, eu boto esse respeito, esse cuidado, eu entendo o outro nesse processo, vejo o que ele precisa quando ele está comigo, quando o próximo, que é qualquer um, né, com quem eu tenho relações de alguma forma, quando eu entendo as necessidades dele nessas diversas visões, inclusive na visão espiritual da vida, eu posso ajudá-lo de maneira mais efetiva, né? Então essas leis, elas estão de alguma forma agrupadas, e o Cosme agrupa dessa forma, as duas primeiras na nossa relação com Deus, e daí a gente vê a lei do trabalho lá, e aí o primeiro conceito que a lei do trabalho que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje, né? A lei do trabalho é um convite de Deus para que nós sejamos co-criadores. Porque, afinal das contas, né, esta casa fisicamente existe aqui porque houveram pessoas que a construíram. Por mais que os planos sejam de Deus, sejam da espiritualidade, que inspirou, que reuniu, que amparou, que proveu recursos, etc., etc., houveram sim pessoas que ergueram tijolos, janelas, cadeiras, enfim, construíram essa estrutura. Então o mundo físico existe como é porque o homem trabalha.
sim, inspirado, né, pelos mentores, pelos espíritos amigos, por vários desses que reencarnam aqui como aceleradores do progresso, mas a obra da criação, ela exige e convida a todos nós para que nós trabalhemos nela, né? E daí as outras leis, a lei de reprodução, conservação e destruição, da nossa relação conosco mesmo, e as demais, lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, da relação com o próximo. E a lei de justiça, amor e caridade como um grande resumo de todas estas leis, né? A gente já contextualizou um pouco aqui, então a gente já vai poder passar mais rapidamente por esse slide. Mas qualquer tema que nós observemos na vida, ele será observado pelos óculos que a gente use para enxergar ele. E esses óculos, na minha forma de ver as coisas, está baseado em 3 elementos. Um é o entendimento a respeito de Deus. Deus como perfeito, bom e justo e com leis amorosas. E de fato, acho eu, que se a gente vivesse isso, se a gente compreendesse isso a cada instante da nossa vida, a gente não precisaria mais nada, né? Se a gente, de fato, tivesse isso não só como um conceito, como a nossa fé, como a nossa certeza, fazendo morada dentro de nós, a maioria ou a totalidade das nossas aflições cessaria. Porque nós compreenderíamos que aquilo que nos alcança, longe de ser um castigo, uma punição ou uma dor sem sentido, tem uma proposta de crescimento, uma proposta de educação. E essa proposta visa o nosso desenvolvimento, né? E daí vem o segundo entendimento, que é o entendimento a respeito de nós mesmos, né? Nós, como sendo espíritos, né, milenares, criados há muito tempo, com milhares de encarnações realizadas, né? Estamos longe de estarmos nas primeiras reencarnações no reino nominal. Nosso verdadeiro lar, o lar, a dimensão espiritual da vida, o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa, né? Quando lá no primeiro slide aparecia uma cena do filme Nosso Lar, né? O André Luiz sendo atendido lá. E aquilo está lá inserido não só porque é uma bela cena, mas porque fala também. Tem uma amiga lá na casa espírita que diz assim: quando eu desencarnar, eu vou querer descansar um pouco. Talvez, né, de fato, a gente precise de alguns momentos de descanso. É provável que sim, até a gente se reequilibrar, né, passar por aquele estágio inicial da perturbação, né, do desencarne. Mas depois, logo na sequência, o convite é o trabalho. O trabalho é o desenvolvimento da nossa inteligência e das nossas virtudes. O trabalho tem como propósito, como convite, a gente desenvolver esses 2 elementos, a inteligência e a virtude. Porque vamos considerar, se a gente pegar uma das vertentes do trabalho, que é o trabalho remunerado, aquele trabalho voltado à sustentação das nossas necessidades físicas e materiais, né? Alimentação, moradia, educação, saúde, enfim, a vida na matéria, o dinheiro, a questão financeira, via de regra, está atrelada ao trabalho que a gente realiza, né? Boa parte do tempo em que nós estamos acordados, fisicamente acordados, nós estamos no nosso trabalho, né? Lá nós temos relações de longo prazo. Tem companheiros lá, nós talvez estejam, para quem trabalha bastante tempo num lugar, talvez seja 5, 10, 15 anos trabalhando lado a lado com algumas pessoas, né? Então lá tem oportunidade de desenvolvimento das nossas virtudes, porque nós nos deparamos com pessoas que têm características próprias, né? E que nos estimulam ao exercício das virtudes e à superação das nossas imperfeições. Lembrando que nós fazemos o mesmo com elas, né? Da mesma forma como, entre aspas, nós aturamos elas, né? Como se estejamos pensando em alguém que a gente atura,
tem gente que nos atura também, né? Ou seja, tem gente que desenvolve com a gente a paciência, a tolerância, etc. Então é o famoso abraço do porco-espinho, né? A gente precisa das relações para se aquecer, e à medida que a gente se aproxima das pessoas, a gente se aproxima também das suas imperfeições. Por isso que as relações mais próximas, mais íntimas, são as mais intempestivas em alguns momentos, né? Família pega fogo, às vezes, por conta disso, porque é aquele que a gente está vivendo o dia. Todos os dias estamos juntos, né? Conhecendo as dificuldades e as virtudes das pessoas. Então, nós somos espíritos que estamos nesse processo, estamos aqui em progresso, né? Já falei anteriormente, a gente tem o livre-arbítrio como ferramenta poderosíssima, que nos permite escolher o que fazer. Vocês escolheram estar aqui na noite de hoje. Eu escolhi aceitar o convite da Adriane, não sei onde que ela está mais, deve estar por aí, está lá para o fundo. Lá. Quando ela me chamou, né, fomos nos conhecer hoje, só éramos amigos virtuais, amigos do WhatsApp, né? E nós estamos constantemente escolhendo. Chegamos até onde estamos na nossa vida, seja na família, onde nós nos encontramos agora, seja na nossa jornada como espírito, através das escolhas que nós fizemos, né? Nada que nós estamos escolhendo não foi plantado por nós mesmos, em algum momento. Ah, mas eu não fiz nada, né? Daí a gente vai ver lá justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições, e a gente vai encontrar as respostas, né? Uma coisa que muitas vezes a gente escuta, alguém já deve ter escutado isso, dizendo assim, na outra encarnação deve ter sido muito ruim, né? Daí a gente joga lá para outra encarnação, né? E fecha os olhos para esse momento atual. Como é que a pergunta a ser respondida é: como é que eu sou hoje? Como é que eu ajo hoje com as pessoas? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Eu sou suave? Eu procuro apacentar? Se alguém vem me dizer assim, tu viu fulano de tal, como falou? Aquele cara, olha, a gente é o que apaga fogo com gasolina? Ou é aquele que procura levar um pouco dessa visão que a gente está recebendo da doutrina espírita lá para fora, lá para a vida, lá para depois da rampa? Porque lá, como dizem os jovens, lá que o bicho pega, né? Lá que a vida convida a gente ao exercício das coisas, né? Então nós somos espíritos que estamos nesse processo, errando e acertando. E quando a gente vai reencarnar, nós temos um planejamento, que é um planejamento reencarnatório, onde os principais elementos da nossa vida aqui na matéria são lá delineados, né? A questão do sexo físico que nós vamos receber quando aqui estamos, né? Do corpo físico, a família que nós vamos nascer, onde nós vamos nascer, uma duração estimada para a nossa permanência aqui na matéria, o tipo de desencarnação que nós vamos ter uma ideia, né? Porque são elementos que têm relação com o aprendizado e com o nosso passado. Tem uma ligação com as coisas que a gente já fez e com as necessidades que a gente tem de aprender. E a profissão que eu vou me encontrar aqui também é um elemento importante. Eu vou trabalhar na área das humanas, eu vou trabalhar nas exatas, né? Eu vou ser um professor, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um médico, eu vou ser um administrador, alguém que trabalha na área administrativa, ou alguém que trabalha na fábrica, porque todas essas experiências desenvolvem no espírito potenciais que ele tem lá, que necessitam ser desenvolvidos, né? Via de regras, a gente consegue ser mais feliz na profissão que a gente realiza, quanto mais lá a gente conseguir exercitar as nossas habilidades, né? Então, quando eu reflito sobre aquilo que eu sei fazer bem, os meus talentos e as minhas habilidades, e eu consigo exercitar eles na minha área profissional, lá eu vou me sentir mais completo. Lá, o meu trabalho estará mais ligado ao meu propósito de vida, né? Porque lá eu consigo colocar o meu melhor, né? Então nós somos esses espíritos, e a vida, como a gente já falou, é um processo são várias reencarnações, processo de educação. Tem como grande objetivo aquilo que já mostramos anterior, lá o desenvolvimento do amor na sua dimensão com Deus, com o próximo e conosco mesmo, né? Esse é o grande
o objetivo da vida, que a gente aprenda a amar, né? Que a gente aprenda a amar. E quando para aprender a amar, a gente precisa desenvolver uma série de virtudes que se não estiverem bem ajustadas, elas desequilibram o nosso amor, né? E o trabalho é uma ferramenta importantíssima de equilíbrio nesse contexto, né? Essa frase é bem conhecida, né? Jesus disse a ela: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ela foi dita na entrada de Jerusalém. Havia um tanque chamado tanque de Betesda, né? Onde diz lá nos evangelhos que de tempos em tempos a água entrava em movimento, que seria um anjo que fazia com que a água se movimentasse, e o primeiro doente que pulasse dentro do tanque, na hora que as águas se movimentassem, saía de lá curado. E havia ao lado desse tanque um paralítico, com um senhor de 38 anos, que, obviamente, ele tinha muita dificuldade em ser o primeiro a pular dentro do tanque, né? E aí chega Jesus até ele, e ele explica isso: Senhor, estou aqui, a água se movimenta, mas até eu me movimentar, já houveram outros que pularam dentro do tanque, né? E Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele diz que sim, e Jesus diz: então, levanta-te, pega o teu leito e anda. E assim ele faz. E Jesus se retira, né? E depois, conversando, num grupo mais restrito, Jesus é questionado, porque isso ele realiza num sábado, né? E diziam a ele que ele poderia ser questionado por isso, como é que ele estava curando as pessoas no sábado. E aí ele cita essa frase, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, a gente vai trabalhar também, né? A gente tem que trabalhar. Se eles trabalham, é porque o trabalho é elemento importante, né, da criação, no caso de Deus, porque Deus já está na sua perfeição, né? Assim como Jesus é um espírito com a sua evolução realizada. Mas para nós, além do papel de criação, o trabalho tem um papel importante de desenvolvimento. Então vamos às perguntas do Livro dos Espíritos. 674. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, primeiro, os Espíritos nos afirmam que sim, o trabalho é uma necessidade, por tudo isso que a gente já está comentando aqui, o convite à criação, o desenvolvimento da inteligência, das virtudes, através do trabalho. Mas veja, eles fazem um link ali que a gente poderia fazer, né, a questão do necessário e do supérfluo, dizendo: a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, aí fica uma primeira reflexão para nós, né? Como diria Jesus: que buscais? O que a gente busca quando a gente trabalha, né? Qual é o objetivo? E daí tem a ver com o nosso objetivo de vida, né? Os famosos workaholics, né? As pessoas que trabalham de forma viciadas em trabalho, o que eles buscam? Isso é uma resposta individual, né? Mas tem momentos que eu preciso, natural, que existem momentos que a nossa vida profissional nos demande uma carga adicional, um projeto que precisa ser entregue, um pedido que precisa ser realizado, né? Ou seja, uma dedicação maior ao trabalho durante um período, sim, é natural. Só que a vida, existem vários elementos que precisam estar equilibrados, né? A questão da família, a questão do lazer, a questão da saúde, a questão do trabalho. Quando eu me dedico de maneira muito intensa a um desses elementos, via de regra, os outros ficam desbalanceados. Então, é importante avaliar isso que os Espíritos nos dizem aqui, ó, aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O que eu estou buscando através da questão financeira, né? Na 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O Espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa definição é bem conhecida, né? Toda ocupação útil é o trabalho. Uma definição de trabalho que os Espíritos nos trazem na 675. Então, tudo aquilo que a gente faz de útil é trabalho, porque proporciona o desenvolvimento das faculdades do Espírito. Então, se eu estou estudando, se eu estou lendo, se eu estou participando de um grupo de estudos na casa espírita, né?
Isso é trabalho. Eu estou me desenvolvendo as minhas faculdades, né? Então não é apenas a questão material. Apesar da questão material ser bastante relevante por outros fatores que a gente já comentou aqui. E não só por isso, né? O trabalho, o cansaço no corpo físico, muitas vezes ele é muito importante para aliviar o estresse, né? Ou seja, quando hoje, próximo ao almoço, eu fui com um irmão meu num terreno que a gente tem lá em Joinville, lá em Piraberaba. Não sei se alguém conhece Joinville um pouco, mas é lá na direção como quem vai para Campo Alegre, já a Serra Dona Francisca, um pouco. Mas antes de subir a serra, tem uma estrada chamada Estrada do Pico. E nós fomos lá, daí tinha um pedaço que tinha que roçar, e tinha que limpar umas pedras e tirar. E a gente sai de lá com a alma leve, com a cabeça esvaziada, né? Os problemas ficam de lado. É um momento que o espírito descansa, né? O espírito descansa durante aquela atividade, né? E é interessante porque muitas vezes eu costumo ir nesse terreno aos sábados. Eu tenho uma ligação emocional com esse terreno, porque ele foi do meu avô, etc. E muitas vezes, quando eu quero descansar, eu fecho meus olhos e vou lá e recordo os momentos que eu passei lá. Então, o trabalho físico ele é importante também para o descanso do espírito. E a gente vai ver que essa realidade do espírito trabalhar vai para o mundo espiritual, né? Nos livros, nos filmes espíritos, a gente vê que os espíritos, a ideia da nuvem com a harpa, da rede esticada ou do banquinho, ela, né? Desculpa se decepcionei alguém, mas já está na hora de a gente saber que não é assim, né? Que lá a gente trabalha e vai trabalhar bastante, né? E que bom que assim é. Então, tem gente que tem coisas que são óbvias e que às vezes a dúvida aparece e a gente, poxa, né? Ah, mas no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, o espírito continua evoluindo? É claro que sim. Não poderia ser diferente, não poderia ser de outra forma, né? Uma vez que a gente pensa, a gente evolui, a gente continua. E no mundo espiritual, a realidade, lá é o nosso verdadeiro mundo, né? Então lá a gente, claro que segue evoluindo, né? A matéria nos proporciona experiências específicas e nos traz uma coisa preciosa que é o esquecimento do passado, né? Que faz com que a gente possa né? Encher novamente de energia e sem o remorso, olhar para trás e sentir remorso, nem orgulho, né? Nem orgulho. Porque se a gente olhar para trás e ver os equívocos, a gente vai sentir remorso. Se a gente olhar para trás e ver, às vezes, uma posição social ligada a uma questão efêmera e a gente se atrelar àquilo. Ah, mas eu era o prefeito de Camboriú na outra encarnação. Ok, bem-vindo. A vida que segue aqui, né? Não, vejam como a gente estaria atrelado a coisas que nos complicariam. Fora o aspecto, né, que todo mundo ia lembrar, né? E daí a minha filha olhar para mim, ah, pai, agora tu é meu pai, né? Mas lá, tu lembra o que aconteceu na outra vida? E agora tu vem querer falar isso para mim? Como é que ia ser, né? Eu tenho 3 filhas, né? Então, eu já ia estar embaixo do tapete lá escondido. Assim não, a vida nos propicia esse reencontro. Às vezes, a faísca sai, né? Eu costumo dizer assim, contar uma história assim, bem breve. Eu tenho 3 filhas, uma de 23, uma de 17 e uma de 14 anos. E a do meio, a Júlia, que tem 17 anos, quando ela tinha uns 8 anos aproximadamente, ela fez alguma coisa para minha esposa e eu venho de uma família de 3 irmãos homens. Por isso, coloquem o meu nome nas preces de vocês lá, né? Porque com 4 mulheres em casa, olha, o bicho pega, o bicho pega. Tem uma vez que elas iam dividir o chocolate, nós no almoço, aí tinha um chocolate, aí uma das minhas filhas falou assim, olha que bom, tem 4 pedaços, um para cada um. Ok, né? Tá bom. Tá bom, eu nem queria mesmo, né? Nem queria mesmo. Mas, então, a minha filha ela tinha uns 8 anos e eu botei... Ela fez alguma coisa para minha esposa, eu falei, vai lá para o teu quarto pensar. Foi a última vez que eu botei a minha filha de castigo esse dia. Aí eu cheguei lá no quarto, daqui a pouco ela chorando copiosamente. Uma coisa desproporcional em relação ao que tinha acontecido. Eu não tinha berrado com ela, não tinha agredido ela, mas tinha colocado de castigo, para ela pensar. E daí, quando eu fui ver se ela tinha pensado, ela estava lá, desesperada. Aí eu perguntei, Júlia, meu Deus, o que está acontecendo? Não, o que foi?
Aí ela olhou, abriu os olhos, olhou para mim assim e disse: você não deixa eu ser do jeito que eu quero ser. Rapaz, era um espírito falando assim de uns 200 anos atrás para mim, assim, como quem dizia assim: de novo você vai querer fazer isso comigo. Foi aquela, quando tu percebe assim que vem lá do fundo da alma, vem de uma experiência anterior, o espírito te olhando no olho dizendo assim: ó, agora sou tua filha, mas alguma vez tu vai tentar fazer de novo isso comigo. Enfim, nós estamos nesse processo, né? E aí vamos nós, né? Porque o trabalho é imposto ao homem. A gente já falou bastante sobre isso, né? É uma consequência da sua natureza corpórea. Ele é importante para a questão da alimentação, segurança, o bem-estar, ou seja, as nossas necessidades físicas. Ele é importantíssimo para... é uma expiação, ou seja, está ligado a essa nossa questão material, muito intensa ainda, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência, né? Ninguém duvida disso, né? Muito do que a gente aprende no trabalho, né? A sua segurança... Deus concede inteligência para compensar aquele que não tem um físico tão... Nem todo mundo vai trabalhar no pesado, vamos dizer assim, fisicamente falando, né? Porque existe também o trabalho mental, diversas variedades de trabalho que podem ser realizadas. Ok? Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, basicamente nos fala exatamente o que a gente comentou antes, né? Que o trabalho pode ser definido como uma ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual, para fazer ou conseguir alguma coisa. Deixa eu ver se tem algo diferente. Não, basicamente o que a gente já comentou. Aqui que eu queria que ela destaque uma coisa diferente para a gente, que é legal lembrar, né? Joana de Ângeles, na mesma obra citada acima, traça um paralelo muito interessante entre o trabalho remunerado e o que ela chama de trabalho abnegação. Então, o trabalho remunerado é aquele financeiramente, né, o que a gente recebe algo em troca por ele. Mas tem uma série de atividades dentro desse conceito de ocupação útil que a gente realiza que não são remuneradas. O trabalho voluntário, por exemplo, é uma delas, né? E o que ela diz? Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, lugar ou meio onde vive, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então é preciso que a gente amplie esse entendimento. Esse é outro ponto importante da nossa conversa de hoje. Trabalho não só vinculado à questão profissional, à questão remunerada, mas também a questão do trabalho não remunerado. O trabalho voluntário, por exemplo, é um deles. E aí tem um caso bem interessante que eu vivi recentemente. Eu chegava em casa e no bairro em que eu vivo, lá em Joinville, com alguma frequência, aos domingos, tem aqueles grupos de pessoas que passam de porta em porta levando uma mensagem, né, dentro da sua convicção religiosa, né, batem lá no portão, chamam a pessoa para conversar. E daí tem as mais diversas posturas, né, que se possa imaginar que aquele que vendo alguém só olha lá pela cortina, finge que não está em casa, né, ou que responde lá dentro, hoje não, né, ou aquele que vai lá daí quer discutir o assunto, quer fazer um confronto de pontos de vista, ou seja, cada um com a sua abordagem, né. E eu fiz a volta no carro e aquele dia eu vi, era um grupo maior, eram umas 10 pessoas assim. Daí o nosso pensamento assim já, e pensamento atrai, né? Primeira coisa que veio assim, vai parar lá em casa. Estão indo lá para casa. Aí entrei em casa rapidinho, né? Como bom espírito, entrei rapidinho. Daqui a pouco, palmas no portão. Olhei assim, aquela falange. Daí fui lá. Primeira coisa, cheguei perto, eram jovens. Eram 10 jovens. E aí começa a espiritualidade a te dar na cara, como diz o outro, né? Começa a te chamar, te mostrar assim, olha como tu é ainda, quanta coisa tu precisa trabalhar, né? Chega lá 10 jovens. Daí, boa tarde. Aí uma moça fala,
das suas jovens aí, 16, 17 anos, nessa faixa etária. Boa tarde, senhor, como é seu nome? Meu nome é Luiz. Seu Luiz, nós viemos rezar pelas casas dessa rua. Nós estamos andando nessa rua e nós estamos parando de casa em casa e perguntando se as pessoas querem que a gente reze pela família delas. O senhor quer que a gente reze pela sua família? Daí eu ainda não convencido, né? Pensei assim, eles vão querer entrar. 10 vão querer entrar. Daí eu perguntei, mas como é que é? A gente vai rezar aqui mesmo. O senhor quer que a gente reze? Aí eu comecei a compreender, né, melhor a proposta. Quero sim, como é seu Luiz, é seu nome, sim. Tem mais alguém que o senhor quer que reze? Aí eu já estava envolvido. Sério, aí eu já estava magnetizado ali pelas vibrações daqueles jovens. Eu já estava me sentindo em paz. Falei, eu quero que vocês rezem pelo meu irmão também. Meu irmão, ele é alcoólatra, eu quero que vocês rezem por ele. Como é que é o nome dele? Ah, o nome dele. César é o nome dele. Então nós vamos rezar. E aí, resumo, estavam os 10 lá rezando, eu de olho fechado, acompanhando a prece belíssima, quase chorando. E era aquele mesmo cara que virou o carro e disse, ixi, vamos parar lá em casa. Era aquela mesma pessoa. Depois, estava lá acompanhando a prece dos jovens. E aí, ela chegou assim... Não, antes disso tinha acontecido uma outra coisa ali no comecinho. Ela falou assim, nós temos um livro aqui. Antes dela dizer que ia rezar. Daí o que o ser inferior pensa? Vai querer me vender, né? Mas ela, acho que ela lia o pensamento, porque ela já falou assim, é de graça. Mas foi uma atrás da outra, assim, pá. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso é trabalho. E quantos de nós faríamos o que esses jovens estavam fazendo lá? De chegar na rua de desconhecidos, sabendo que sofreriam de tudo isso que eu pensei e de coisas piores, mas parar lá e dizer assim, eu vim rezar pela sua família, né? E jovens, né? E estavam lá e foi super rápido, assim, demorou essa história toda, para mim está demorando uma eternidade, né? Está ecoando até hoje. Para eles foi 3 minutos. E foram embora para outra casa. E eles vieram e modificaram. Mexeram assim, numa engrenagem dentro de mim e fez assim, caraca, ajusta aqui. Né? Então, isso é trabalho. O que eles ganham financeiramente? Nada. Provavelmente botam dinheiro do bolso, gasolina e não sei o quê, que tem ônibus, né? Enfim, eles chegaram lá de algum jeito. Não são lá da minha rua. Mas quanto eles ganham? Né? Nesse desenvolvimento das habilidades do espírito. Quanto que eles ganham? Eles ganham uma imensidade. Eles estão lá se desenvolvendo, né? Eles estão lá fazendo aquele amor, a roda do amor girar em direção ao próximo, né? Então, isso também é trabalho, né? Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? E aí os espíritos nos dizem que os animais são espíritos em outro momento, né? Lá, basicamente, as necessidades que eles precisam é da sua própria conservação. O homem o espírito que está no reino nominal tem necessidades específicas. E o trabalho tem um propósito diferente aqui, que é o desenvolvimento da inteligência e da moral, como a gente já falou anteriormente, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. É fácil a gente imaginar que os mundos mais aperfeiçoados, a questão material ela é menos intensa, né? Pelo menos esse é o conceito. Quando a gente fala dos mundos inferiores, a gente fala com mais propriedade, né? Porque a gente já passou por eles, né? Os mundos mais evoluídos, a gente imagina, os livros nos trazem informações, mas é fácil a gente imaginar que lá a questão material é menos intensa, né? A qualidade de vida é maior, por exemplo. A questão das doenças, etc., ela tende a desaparecer. Porque as doenças estão muito ligadas à nossa mente, ao nosso psiquismo, aos nossos hábitos ainda desequilibrados e ao reequilíbrio, aquelas doenças, vamos dizer assim, kármicas, né? Aquelas que têm ligação com acontecimentos anteriores, está muito ligado à questão do reequilíbrio energético nosso, né? E à medida que a gente vai evoluindo, esses componentes vão desaparecendo. Então, a matéria vai tendo menos intensidade, né?
mas não julguei por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Se aquela amiga lá que disse que gostaria de descansar quando chegasse no mundo espiritual, se isso fosse verdade, né? A gente, quando sai de férias, às vezes, quando consegue fazer isso, primeira semana é uma delícia, né? Segunda semana a gente está no auge. Aí depois de um mês, a gente já começa a dizer, poxa, estou com uma, né? Já está faltando alguma coisa, enfim. E agora imagina a gente no mundo espiritual há anos sem fazer nada. Ia ser, como eles dizem ali, seria um suplício, né? Então, é claro que o trabalho permanece com outras características, né? O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Subsistência, ou seja, ele tem posse suficiente para não passar necessidade material. A questão do trabalho ligada à necessidade material é um elemento. O trabalho tem um outro elemento que é o desenvolvimento da inteligência. E esse ele não... O fato dele ter dinheiro suficiente para comprar comida, saúde, etc. Saúde não. Remédios, enfim, plano de saúde, tudo que ele precisa na questão material, não faz com que ele fique isento da necessidade de aprender, desenvolver o seu intelectual. Então ele precisa continuar trabalhando, estudando para desenvolver a sua questão intelectual. E, bem no final, o que eles nos dizem? A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Ou seja, quando a gente vai lá estudar a prova da riqueza, né, e da miséria, a gente vai ver que a riqueza é uma prova, uma experiência que o espírito exige muito do espírito para que ele saia dela de forma equilibrada, né, para que o que não aconteça exatamente de ele se entregar para os prazeres da matéria, né? Se ele recebeu aquele cunhado, aquela quantidade maior de recursos, o objetivo de Deus é que ele use isso em benefício do maior número de pessoas possível, né? Então, o fato dele ter nascido rico, por exemplo, não faz com que ele não tenha que trabalhar. Dentro desse conceito, não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil, porque os Espíritos nos dizem que Deus só condena aquele que voluntariamente se torna inútil, ou seja, o convite da vida é que a gente trabalhe. Quando a gente se entrega ao ócio, a gente passa a ser um peso. Quando a gente se entrega ao ócio de forma deliberada, né? Aquele que não veio com condições de trabalhar por uma questão física, ele faz parte dessa experiência da família, da sociedade, de ampará-lo nas suas necessidades, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais. Certamente, né, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. E no final, os Espíritos nos alertam, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Mostrando que muitas vezes nós, filhos, abandonamos ou não fornecemos aos nossos pais a assistência que eles necessitam quando chegam numa condição em que eles não tenham mais capacidade de, com o trabalho, gerar o sustento para si mesmo, né? E aqui na 682 ele não fala a respeito do repouso, né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também é uma lei da natureza, sem dúvida, né? A gente falou dos workaholics, por exemplo, né? O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria, né? Quando o corpo repousa, por exemplo, durante a noite, né? Quando dorme, quem dorme é o corpo físico, né? O espírito experimenta ali um momento de liberdade maior, né? Onde muitas vezes ele está em contato com o mundo espiritual. E se a gente se preparar para isso, né? Pode ser um momento um momento bastante rico, né? Um momento de equilíbrio para nós. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou, poxa, não sei o que fazer, né? Tem um amigo meu que é fisioterapeuta, né? E daí ele está lá fazendo a fisioterapia com alguém e vai conversando, né? Ele é espírita também. E daí as pessoas vão falando da sua vida e não sei o quê, não sei o quê. E daí tem vezes que eles fazem uma pergunta, o que tu acha?
Algumas coisas ele comenta, né, aborda, enfim, mas tem vezes que ele diz assim, ó, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Né? E daí ele dá a recomendação que serve para todos nós. Olha, antes de dormir, te prepara para dormir. Né? Tem um momento lá de tranquilidade, faça uma prece e busque a tua resposta com Deus e com Jesus. Né? E se a gente fizer isso, existe uma grande chance de que o nosso anjo da guarda, que sempre está ali para nos amparar, nos favoreça. Outro dia a gente acordar com uma intuição, com uma ideia, com uma paz, alguma coisa proveniente de um contato no mundo espiritual. Qual o limite do trabalho na 683? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Cada um sabe até onde pode ir em relação à sua capacidade de trabalho. Na 684, que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. É por isso que eu falei, o trabalho está inserido no contexto, né, da lei de igualdade, da lei de sociedade. Se alguém está numa posição de comando ou tem uma equipe de subordinados, o exercício do amor, do respeito deve se fazer presente ali, obviamente. Né? Se assim não é, nós assumimos a nossa parcela de responsabilidade. É o que, em linhas gerais, os Espíritos nos respondem ali. Na última pergunta sobre esse tema, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado senão de acordo com as suas forças, ou seja, já não tem mais condições de trabalhar. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Né? Então nós, como sociedade, temos uma responsabilidade com todos aqueles que não têm condições de trabalho. Né? E a gente vive um momento de bastante transformação, né? Passamos por um momento em que o trabalho é um elemento mais escasso e que mexe com todo o entendimento da própria vida da sociedade, das filosofias políticas, econômicas, sociais. Né? E não existe uma receita pronta, porque nós não estamos prontos, nós estamos em construção. Mas desse momento surgem ideias, surgem transformações, surgem abordagens, e após, né, a tempestade que nós estamos vivendo, de alguma forma, por assim dizer, nós saímos transformados de maneira mais positiva. Né? Esse é o objetivo dessas grandes transformações. Essa frase também é bastante conhecida, já finalizando a nossa conversa. A de baixo eu conhecia bastante. Não, mente vazia é oficina do diabo. Já ouviram isso? Né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, que a gente se ocupe. Né? Em vez de ficar lá com os pensamentos nocivos que ficam drenando as nossas energias, mas o que eu vou fazer? Sei lá, gosta de caminhar, vai correr, vai cuidar do jardim, vai lavar roupa, vai arrumar o armário, vai cuidar de não sei do que, vai ler um livro, vai se movimentar, né? Vai fazer alguma coisa para que a mente saia daquela faixa que está consumindo você. Né? E o trabalho é um elemento importante, por isso não se entregue à preguiça. E então finalizamos a nossa conversa com essa frase de Joana de Ângeles, do livro Episódios Diários. O trabalho é dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio. E os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo aí de poder conversar com vocês. Me senti muito bem acolhido por todos e desejo de muita paz a todos. Nós é que agradecemos ao Luiz Adriano pela excelente explanação de hoje, que nos faz refletir bastante sobre a importância e a necessidade do trabalho em nossas vidas. Muito obrigado e desejamos um bom retorno para a sociedade.